Pablo Marçal, ele tem uma capacidade de sedução bastante grande. O discurso dele é convincente. Porém, ele não sabe nada sobre nada. Ele fala muito de comportamento humano, de mente, sabe nada. Não tem um curso de psicologia para isso, ele não estuda o ser humano, mas ele encontrou uma maneira de enganar as pessoas. Bem, agora ele se mete a político e começa a fazer a mesma coisa. Não entende nada de política, não diz que é advogado, mas não tem nem o linguajar de um advogado. Você vê que ele é despreparado no uso do direito. Então, é uma coisa estranha, né? Na política ele está aí mostrando que sabe muita coisa, nós vamos mostrar agora. Sabe nada, não sabe do que está falando, é um falastrão. Mas ele é rápido de raciocínio, ele conserta, ele disfarça, ele é espertão. Mas eu tenho escutado o pessoal falar assim, você pode ver que rolou demais agora nesse Twitter, nesse X falido aí, que Bolsonaro agora é o Frouxonaro, né? Então, tá lá em cima nas tags, beleza. Frouxonaro. Então, comparando a Pablo Marçal nas ruas. Que é o Pablo Marçal, não. O Pablo Marçal é corajoso. É corajoso. Da onde esse pessoal tira isso? Então, hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas votam tão errado. Lógico, não dá num videozinho desse pra gente explanar o assunto a fundo, mas dá pra pelo menos a gente dar umas pinceladas. Vamos nessa? Vamos ao gênio Pablo Marçal? Não. Pablo Lamaçal? Não. Esse coisinho aí. A segurança pública é triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais. Só que isso precisa ser ao longo dos anos. Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai começar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou um gestor. O governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte, a gente só tem política eleitoreira. Nós estamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem um plano de governo nem de 4 anos. O plano é um rumo. É que não pode enganar. Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo é a tríplice coroa. Não funcionando nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Não, e ele se coloca numa condição de superioridade, né? Você tem que entender. Entender o quê? Quem não entendeu foi você. Você vê que ele está totalmente por fora das políticas públicas, não sabe o que fazer, está fazendo propostas que ele não vai conseguir viabilizar. Perceba o seguinte, num primeiro momento ele faz a promessa de que durante o governo dele ele vai triplicar logo de cara, não sei o quê, e de repente já não é mais o governo dele, isso aí com o tempo, em 4, 8, 12, 16, 20 anos, quer dizer, os próximos aqui vão ter que... Os próximos vão aumentar aí, a população aumenta, o efetivo também aumenta, isso daí é uma coisa ridícula. É um pateta, não sabe nada, ele é muito bom na internet, sabe lidar com o público, ganhou muito dinheiro na internet, né, com as velhinhas e os velhinhos lá, coitados. Não quero ser leviano, mas esse pessoal trabalha muito com apito de cachorro. Se Lula morre, eu me candidato a presidente. Se não, não me candidato. Os apitos de cachorro dessa gente é complicado, viu? Às vezes me parece até que ele está conclamando a que os patriotas se habilitem a eliminar o Lula. Seria isso? Mas não sei. Estranho. A gente tem que abrir o olho, porque esse pessoal é tranqueira.
Perceba que ele já descartou o Tarcísio, ele já se colocou um nível acima. O Bolsonaro inelegível, ele já dá isso como certo. Ele não está nem aí para o Bolsonaro, não. Mas, por outro lado, são falas covardes, né? Se o Lula estiver aí, não tem pro Lula. O que ele está dizendo é que não tem pro Lula. Ele está dizendo que se o Lula estiver morto, aí sim, ele vai, porque ele vai ganhar, porque ele se candidata. Então ele é um cagão. Ele é um cara que ele só entra na briga se ele for o gigante e o outro for o anão. Caso contrário, se o outro for maior que ele, como o Lula é um gigante, ele se apequena como pessoa. Então, matem o Lula, né? Não dá a impressão que ele fez isso? Uma coisa escrota. Temos que tomar cuidado, hein? Ele dá muitos toques. E com as pessoas que ele é ligado, se eu fosse o Lula, eu aumentaria minha segurança. Dali não vem coisa boa, não. O povo que se espelha em Bolsonaro o adota porque ele assume um papel de antipolítico. E essa antipolítica seduz as pessoas. Elas falam que, o tempo todo, elas falam que o sistema tem que ser destruído, a luta contra o sistema, um sistema assim, meio que indefinido na cabeça deles, eles não sabem o que é esse sistema, o que seria esse sistema. E, na verdade, o único movimento que realmente vai contra o sistema é o movimento de esquerda. Um movimento de esquerda, sim, é um movimento antissistema. Então as pessoas não querem o sistema tal qual ele se apresenta, mas escolhem, elegem o representante errado. O antissistema, na verdade, é o Lula. Ele que não aceita o sistema, esse sistema capitalista, esse sistema brutal de exploração, esse sistema que gera tantas injustiças de acordo com o bolso da pessoa, esse sistema em que um bilionário acha que é maior do que um Estado brasileiro, no caso do Elon Musk. Então, as pessoas não percebem que o sistema é o Elon Musk. Elas acham que o Elon Musk é o cara que está lutando contra o sistema, que o sistema seria o STF, e elas não têm definido o que seria o sistema. Aí uma leitura de Marx ajudaria muito. Marx fez muito mais uma leitura sobre o capitalismo do que propriamente o socialismo. O Marx ele coloca, ele institui denúncias do que é o capitalismo, do que ele produz, de como ele age, das injustiças sociais. O Marx, sim, fez essa leitura. Há a questão do socialismo, do capitalismo, mas para Marx entrar na questão da revolução socialista, ele primeiro, ele escancara, ele desnuda o que é o capitalismo. E olha que ele fez isso, ele foi muito visionário, ele fez isso no comecinho do capitalismo. Ele presenciou praticamente esse nascimento. Então as pessoas, falta a elas o que então? Consciência de classe. Existe uma luta de classes, existe sim. Os que estão no poder, que detêm o capital, que detêm o poder, eles têm o interesse. E aqueles que estão subservientes a eles, como empregados, eles têm um outro interesse distinto daquele. Então é muito simples. Filosoficamente tem que ficar claro. O meu interesse é diferente do Elon Musk. E eu gostaria de passar um videozinho maravilhoso, professor Alisson Mascaro, professor da USP. Explicar que é burguesia, porque o povo não entende que é burguesia. Ele acha que burguesia é o dono da padaria, que é o cara mais rico que ele viu na vida. E o dono da padaria é só um pobre que não está com CLT. Ele tem 5 funcionários com CLT e ele próprio é um sujeito tão pobre quanto aquele. Rico, rico mesmo, nunca pôs o pé naquele bairro. Rico de verdade tem bilhões na conta bancária. Não é você que tem 150 mil, 400 mil. Quem tem 500 mil na conta é pobre. Quem tem 2 milhões na conta é pobre. Eu quero dizer, nossa, mas eu não tenho nem 20 mil. Você é muito pobre, então. Se você está defendendo a burguesia com 2 mil reais na sua conta bancária, você é alguém que está sendo correia de transmissão do seu próprio flagelo, do seu autoflagelo. E o interessante é que o povo é manipulado para defender os ricos, os burgueses. O povo se acha rico. As pessoas... Você pode ver que no Big Brother, um prêmio de 1 milhão, um novo milionário. O cara tem 1 milhão, é milionário. Nem rico ele é. Então assim, mas coloca na cabeça, aí o cara fala assim, pô, então, eu tenho um carro de 100 mil, eu tenho uma casinha, tá? Ele começa a fazer contas e fala, pô, eu sou milionário. Não. Então, outra coisa. O cara tem vários imóveis. O cara tem não sei quantas empresas. Ainda assim, ele não constitui a cadeia de domínio burguês. Ele não é parte do poder. Ele não é parte
nem economicamente. Porque a gente aqui, vamos cair na real, a gente está falando de bilionários. A eles interessa a continuidade do sistema. Nós somos todos escravos do sistema. Todos nós. E por que é interessante, por exemplo, a Globo colocar no Big Brother o mais novo milionário e convencer você que você é um milionário? Para que você, na hora de votar, pense assim: nossa, eu vou votar naquele que defende meus interesses. Eu, como milionário, vou votar no fulano. Aí eu vou votar no Pablo Marçal. Porque se as massas tiverem consciência do que elas são, elas vão sempre votar na esquerda. E vai acabar esse domínio dos bilionários. Os bilionários precisam fazer com que você jogue no time deles. Você tem que pensar como eles. Eles fazem você acreditar que você tem os mesmos interesses que ele. É muito simples. O maior problema, então, quando você lê em algum daqueles memes de internet, o maior problema hoje para a esquerda é a falta de consciência de classe. E por que isso se configura num problema? Porque os bilionários são minoria. Os bilionários não conseguiriam eleger um candidato nunca. Nós, os ferrados, somos a maioria. Isso é lindo, hein? Nós somos a maioria. E eles nos mantêm achando que fazemos parte da elite dominante. E nos comportamos como tal. E fazemos tudo o que eles querem. Tudo robozinho. Porque se o cara souber realmente o que ele é, ele vai defender os interesses. Eu vou dar um exemplo. Meu pai faleceu, estávamos num cartório. E aí meu sobrinho me provocou, porque ele é bolsonarista e tal, e falou do Lula, e aí o cartorário também. Então lá, todos eles, né? Achando que eles são a elite dominante mesmo. Eles têm uma certa grana, mas nadinha. Eles são aquilo que o Alisson Mascaro acabou de citar ali. E naquela, meu sobrinho olhou para mim e falou assim: ele vota contra os interesses dele. Na verdade, ele vota contra os interesses dele. Então, quando a gente brinca assim, pobre de direita, porque é uma coisa que para nós que temos uma consciência de classe e um estudo sobre o que é o capitalismo, se torna engraçado. Desculpa, mas a gente tem que rir. Se você não concorda, lamento, perdão. Mas eu vou continuar rindo, porque eu acho engraçado. É anterior a qualquer forma de raciocínio. Tá? Então vamos também tentar entender o que é direita e o que é esquerda, desde o momento em que surgiu essa terminologia. A terminologia direita e esquerda, ela teve um começo, e que reverbera até hoje na nossa vida. Quer ver? Vamos lá. Chocada. Eu sou um homem branco de 1,95 m. Na vida, eu tenho meu pão para comer, enfim, não estou falando por mim. Eu sou professor da USP, etc. e tal, não estou falando por mim. O que eu estou dizendo para todos é o seguinte: a posição nossa de esquerda é o mínimo de um ser humano poder ser íntegro e coerente na vida. Por quê? O que é ser de esquerda ou de direita? Eu preciso contar essa história, porque toda vez o povo não sabe. Como, na verdade, ninguém lê, e ninguém se lê não dá atenção, e ninguém presta atenção, a verdade todo mundo já sabe faz, enfim, milhares de anos. Mas eu preciso contar toda vez, porque ninguém leu. Tem um grande literato francês, o André Gide, do começo do século XX, que era um homem, inclusive, da luta. O Gide dizia: a verdade já foi falada, já foi descoberta, mas o povo não lê, tem que falar, toda geração tem que contar de novo. Então vamos lá. Na França, teve a Revolução Francesa. Aí um dia fizeram a Assembleia Nacional Francesa. Por um acaso, esses da vida, quem era fazendeiro, nobre, pessoa que explorava o povo, aristocrata e burguês, sentava da parte de cá, da direita. Quem era pobre, trabalhador, ferrado, miserável, etc, sentou na esquerda. Aí, quem era trabalhador, mas fingia, enfim, pagar uma onda de apoiar o rico, sentava nessa parte dessa moça, desse cara aqui, no centro. Quem era rico, mas fingia que vamos matar o pobre, sentava aqui. Quem era rico, ricaço, e falava assim: quero matar vocês, povo, quero pisar em vocês, sentava aqui, extrema direita. E quem falava: eu quero comida e pão em casa para o povo, sentava na extrema esquerda. Muito bem. Desde lá para até hoje, esquerda é quem defende a causa dos explorados do mundo. Pobres, em primeiro lugar, os explorados do capitalismo e toda a junção de gente que foi explorada. No Brasil é preto também, não tem isso no Sri Lanka, não tem preto no Sri Lanka. Lá tem alguém que é da etnia X, que eu não sei quem é, mas está lá. Mulher, índio, gay, deficiente físico, deficiente mental, e etc. E do lado da direita, tá, defensor do capital, do nazismo, etc. e tal, matou negro, matou judeu, era defensor da escravatura, não queria defender a abolição da escravatura, é a direita. Se um fulano é de direita, é uma vergonha. Se fulano defende que um negro
se ele vivesse no século XIX, que o negro fosse escravizado. Eu não posso achar que isso é minimamente decente. Que um ser humano, por ser deficiente físico, fosse queimado. Foi o nazismo no século XX. Vocês conhecem o deficiente físico, vocês têm um parente deficiente físico. Eu não posso ser de direita. Isso é um absurdo. Então, ser de esquerda é o acaso que na Revolução Francesa sentou na esquerda. Se fosse o contrário, era a direita. Mas como ficou assim, assim ficou. Deu o azar da gente ter sentado na esquerda. Bem, e a cor vermelha, essa corzinha aqui, dessa toalhinha, essa cor vermelha é porque o povo de direita usava as cores da nobreza. Vejam, a Casa de Portugal que dominou o Brasil e que pegou esse país para si, os Bragança, eles usavam roupas verdes. Por isso, a bandeira do Brasil no Império é verde. Por isso a bandeira do Brasil na República é verde também. Mas ficou tão vergonhoso, um país de gente indigente, que é um paizinho nosso, que o cara não consegue mudar a cor da bandeira da Casa de Bragança. Aí, fizeram a República em 15 de novembro de 89, 4 dias depois veio um ex-monarquista que pegou a mesma bandeira do Império, só trocou a bolinha do globo da Casa de Bragança por uma bandeirinha com a bolinha, o escritório de progresso. Muito bem, ficou o verde. Para não ficar tão envergonhado, que a pergunta, por que é verde? Porque verde é a Casa de Bragança. Aí o fulano inventou, verde é a cor das nossas matas. Aí, desde lá até hoje, a gente acha isso mentira, é a Casa de Bragança. É isso, o verdinho nosso é a Casa de Bragança. Muito bem. Para não ter uma vergonha como essa, qual é a cor dos trabalhadores do mundo? A única coisa que tem os trabalhadores do mundo, as do Brasil e Portugal, foram exploradas pela Casa de Bragança. Verde é o nosso horror. Na França são os Habsburgos. Na Itália eram os Savoia. Qual é a única cor que unifica gente do mundo inteiro? É o seguinte, na hora que o chicote estala na nossa costa, sai sangue. Sangue é vermelho. Ponto. É a cor que unifica o mundo. Só que aí tem um fulaninho, coitadinho, que escutou numa revista tal, viu numa revista tal, que nossa bandeira jamais será vermelha. Então tem vontade de falar, azar o seu, que a sua bandeira é verde da Casa de Bragança. Chora com ela. Se você acha bonito isso, o azar é só seu. Clareza do Alisson Mascaro é inigualável, meu Deus. Arrebenta. Showman. Aproveitei para deixar essa emenda que ele faz sobre a bandeira, porque é outra coisa que o pessoal fica falando, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas na Covid foi. Ficou bem avermelhada, né? Com o sangue, com os mortos, em função do negacionismo. Então esse povo antissistema, que é um povo com uma força revolucionária muito grande, haja visto o que eles fizeram até em 8/1 e os acampamentos em frente aos quartéis, eles só não têm um esclarecimento, eles não têm a compreensão do que eles estão fazendo, apenas isso, mas eles têm uma força revolucionária. Precisávamos ensiná-los. É muito complicado, né? É muito complicado, mas precisávamos ensiná-los. Precisamos estar o tempo todo lutando com essa coisa da informação, que é preciosíssima. Então por que eu fiz todo esse apanhado? É para que fique claro que as pessoas que estão querendo um mundo novo, as pessoas que são antissistema, esse sistema tal qual ele se apresenta hoje aí, elas têm que seguir a esquerda. E vou dizer mais uma. Muitas pessoas falam assim, que nada, vai chegar lá é a mesma coisa, eles roubam igual. Podem até roubar. Alguns podem até estar ali infiltrados para roubarem com esse objetivo, outros que se deixam seduzir pela acumulação de riqueza. Tudo bem, pode haver. Porém, eu convido vocês a seguirem aqui no próprio canal. Nós colocamos, às vezes, resumos do que acontece no Senado, do que acontece na Câmara Federal. E lá vocês vão ver o que a direita defende e o que a esquerda defende. Atualmente, a extrema-direita de Bolsonaro é só pauta de costumes. Ela não tem um projeto para o país e ainda prejudicam o país. São antissistema, mas estão mantendo o sistema tal qual ele é. São pessoas que protegem o Elon Musk, que tem interesses distintos da classe trabalhadora de todos nós brasileiros. Então, assistam e vejam o que é. Por exemplo, quando você fala de salário, quando você fala de aposentadoria, quando você fala de educação, teto de gastos, vejam o que a direita defende, vejam o que a esquerda defende. Percebam isso, que na essência, seja um mau deputado ou um bom deputado, ele vai ter que seguir os caminhos delineados pelo partido. Então, a escolha do partido é muito importante. Se você está num partido de esquerda, você está realmente tentando revolucionar o país. Não no sentido de revolução armada, eu estou dizendo no sentido mesmo de
de revolucionar, de melhorar, de transformar, de transformação do país, tá? Então, que fique claro. E acho que esse vídeo, que foi ilustrado pelo professor Alisson Mascaro, porque eu não conseguiria expor de maneira mais clara o que ele fez. Perfeito. São falas que serão guardadas para a história. Além dos livros que o Alisson Mascaro escreveu, tem que aparecer alguém uma hora para pegar os apanhados do que ele falou em entrevistas, brincadeiras, conversas de roda, que serão livros mais preciosos ainda, tá? Porque ele tem essa capacidade. Pessoal, vamos tentar ensinar essas pessoas com paciência. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência, é difícil, dá vontade de... Mas vamos tentar ensinar, beleza? Então vamos lá ajudar essas pessoas, vamos fazer o canal também chegar a elas. Então todo mundo, vai, vamos curtir. Curte o canal. Façam comentários com mais de 5 palavras, isso é muito importante, porque aí o vídeo alcança mais pessoas, o YouTube começa a oferecer. As plataformas, elas vivem disso, da atenção que você dá aos conteúdos. E elas vão explorar essa capacidade que os vídeos têm de prender atenção. Então se você acha que o vídeo é bom, você quer que chegue a alguém, sempre curta, comente, compartilhe. Faça esse trabalho, porque as redes sociais, elas também são dependentes das nossas atitudes, tá? Então, vamos espalhar, tá? Se você não gostou do vídeo que a gente preparou para vocês, foi com muito carinho, mas não gostou, beleza. Espera um momento que tiver no Galãs Feios, as falas do Thiago dos Reis, Leonardo Estopa, Brasil 247, lá no ICL, tem várias pessoas lá com muita capacidade. Tem o Desce a Letra Show, muito bom, o pessoal lá irreverente, com uma consciência muito ampla, vocês vão gostar. Há trabalhos mais acadêmicos, como Jones Manuel, próprio Alisson Mascaro, Ian Neves, TV Fórum, Live do Conde, muito boa, com Fernando Horta, maravilhoso historiador. Aí você quer dar risada, tem o Thiago Santinelli. Pô, tem progressistas assim com um talento maravilhoso. Põe pra frente, não precisa ser o nosso. Mas, se puser o nosso, 10. Falou? Fiquem com Deus.